Shibuashi e os extraterrestres. De dezembro de 1980, será que um OVNI veio a Pequim? Pergunta. Em 24 de dezembro de 1980, à tarde de Pequim, importante jornal da capital chinesa, cedeu uma coluna a 4 relatos de observação de OVNIs, sob o título Será que um OVNI veio a Pequim? Pergunta. Diz isso na nota da redação. A redação recebeu mais de uma dezena de cartas afirmando que, em 14 de dezembro, às 5h35 da tarde, descobriu-se um objeto voador não identificado. Publicamos a título de referência 4 dessas cartas. Primeiro, relato de Xing, operário da fábrica de relógios eletrônicos de Pequim. Em 14 de dezembro, às 5h35 da tarde, Fu Lingsong, Yu Lian, Kiu, Rian Rua e eu estávamos passeando no Parque da Colina Perfumada, no subúrbio oeste de Pequim. Vimos de repente um objeto voador branco subir ao cume da colina. O objeto se parecia com um cone, a parte inferior era maior que a superior. No decorrer de uma subida, sua cúpula ficava mais nítida. Era redonda, circundada por um halo azulado, mas o cone era sempre prateado. Ele ficou em nosso campo de visão durante 30 segundos e desapareceu. 30 segundos mais tarde, o cone reapareceu. Era maior que um punho, subia e descia no zigue-zague no céu. Isso durou uns 3 ou 4 minutos e ele se apagou definitivamente. Relato de Li Hian Hong, Zhang Xiaogu e Sun Li, estudantes da seção fotográfica do Instituto da Rádio de Pequim. Era 14 de dezembro à tarde. Estávamos tirando fotografias no jardim de Yuyan. De repente vimos no céu uma nuvem vermelha amarelada com um núcleo brilhante que era maior que um punho. Essa nuvem dirigia-se lentamente para o norte. Ao fim de um momento, o núcleo brilhante lançou para o alto um facho de luz vermelha. Subindo e descendo de tempos em tempos, o núcleo brilhante lançava para cima e para baixo 2 fachos de luz vermelha. Depois esse ponto brilhante voou para noroeste até desaparecer. Olhamos nosso relógio que marcava respectivamente 5h33, 5h34 e 5h36 minutos. Relato de Ji Xulian, estudante da Escola Normal de Pequim. Em 14 de dezembro de 1980, à tarde, quando eu passava por Shuangjing, vi no céu a sudoeste um objeto luminoso dirigindo-se para o oeste. O objeto parecia um longo bastão lançando uma luz amarela a 60 graus sobre o horizonte. Olhei então meu relógio que indicava 5h34 minutos. O objeto luminoso apresentava-se ora como uma esfera, ora como um disco oblíquo. A coisa voava arrastando-se uma cauda amarela esbranquiçada de 2 metros, como um cometa. De repente sua cabeça lançou um facho luminoso. O objeto desapareceu às 5h38. Relato de Tao Qi, estudante do Instituto de Pequim. Em 14 de dezembro, às 5h34 minutos, à tarde eu me aproximava da janela do meu quarto, no segundo andar, para admirar a paisagem do jardim do meu instituto. De repente, no céu a oeste surgiu um ponto luminoso de 10 vezes mais brilhante que a polar, que se deslocava lentamente. Súbito, esse ponto brilhante se dividiu em numerosas linhas luminosas, mas um momento depois essas linhas se confundiram rapidamente num ponto brilhante que desapareceu no piscar de olhos. Meus camaradas de quarto e outros alunos do campus também viram esse objeto. Alguns dias depois da informação publicada em A Tarde de Pequim sobre o objeto voador não identificado, de 14 de dezembro de 1980, recebi uma carta de um leitor de minha revista. Chama-se Dong Hong Biao. É aluno do Liceu das 7 Árvores do quarteirão Mentong de Pequim. Eis sua carta. Camarada redator-chefe da revista População OVNI, Yang Sheng, e eu vimos o OVNI em 14 de dezembro de 1980, às 5h32 da tarde. Mandamos um relato acompanhado de um esboço à redação de A Tarde de Pequim. Na segunda página de 24 de dezembro de 1980, publicaram-se 4 relatos que confirmaram o nosso, como estivéssemos muito próximos do local da aparição do OVNI, pudemos observá-lo com precisão. Queremos fazer abaixo um relato mais detalhado. Em 14 de dezembro de 1980, mais ou menos, às 17h35, meu irmão e eu pescávamos na margem de um reservatório de uma usina siderúrgica de Xinjingshan,
O tempo estava bom e ainda não se viam estrelas. Meu irmão viu de repente um objeto luminoso grande, como um punho de giz para nós. Ele me perguntou: Mano, olhe, o que é aquilo no céu? Perguntou. Imediatamente levantei a cabeça e vi ao norte um objeto brilhante sobre a montanha, tão brilhante quanto o farol de uma locomotiva. O objeto branco e violeta tinha uma forma de esfera. Gritei sem refletir: um OVNI. Como ele é grande? Pouco depois, este OVNI tomou uma posição vertical e começou a espirrar vapor branco por sua base, mas não ouvimos barulho. Em 2 ou 3 segundos, ele subiu a mais de 3.000 metros, tornando-se pequeno como uma noz. Lá ficou imóvel durante 3 minutos. Depois pôs novamente em movimento na direção do norte, horizontalmente, 5 km adiante. Desceu verticalmente e desapareceu através da montanha, a oeste. Eis tudo o que tinha a dizer, sinceramente, Dong Hong Biao. Capítulo 3. Uma vaga de OVNIs em 1981. Em 1981 foi um ano que se avistaram os OVNIs no céu chinês, desde a fundação da primeira e única revista chinesa sobre a questão, Exploração OVNI. A testemunha sabe para onde enviar os seus relatos. Recebemos somente neste ano mais de 2.000 relatos de fenômenos acontecidos em 1981. Durante 1981 foram assinalados muitos casos importantes e de grande envergadura. Por DCA, leio particularmente os relatos sobre os eventos de 13 de abril de 1981. Uma nave-mãe suca o céu do norte da China sobre o OVNI que atravessou o céu do leste da China e sobre o caso de 24 de junho de 1981. Um OVNI em forma de espiral sobre a China. 19 de fevereiro de 1981. Uma flauta brilhante oscila no céu. A primeira carta relativa a um OVNI que recebi em 1981 é um relato enviado por Zheng Kaishang, funcionário da Associação da Indústria Leve da província de Yunnan. Seu testemunho parece distinguir-se dos outros. Ele diz: em 19 de fevereiro de 1981, às 8 horas e 20 minutos da manhã, fazia bom tempo e o céu estava limpo e muito azul. Eu caminhava com meu filho ao longo de um riacho que conduz ao centro da cidade de Kunming. Meu filho de repente gritou com espanto: Papai, olha o céu, o que é aquilo? Perguntou. Olhei na direção que ele tinha indicado e vi com efeito alguma coisa de formato muito estranho. Esse objeto desconhecido oscilava sobre a cidade. Tinha a aparência de uma grande flauta de metal brilhante. Era maior que qualquer avião. Não se ouvia nenhum zumbido de avião, nem qualquer outro barulho. A flauta brilhante deslizava no céu lentamente, de oeste para leste, horizontalmente. Permaneceu no céu muito pouco tempo. Caminhávamos olhando para o caminho acidentado, quando novamente levantamos a cabeça. O objeto tinha desaparecido sem deixar nenhum traço. Nossa observação durou apenas 5 segundos. Pense que essa flauta brilhante era um OVNI em forma de charuto que veio observar esta cidade ao sul da China. 11 de abril de 1981, um enorme disco brilhante. Um professor da seção de língua chinesa da Universidade de Nankai, em Changxing, enviou em 17 de junho de 1981 uma carta à redação da nossa revista, na qual conta sua observação. Nankai, 17 de junho de 1981. Caros redatores, relato-lhes minha observação de objeto voador não identificado no céu da cidade de Tianjin. Em 11 de abril de 1981, às 7 horas e 40 minutos da noite, eu me dirigia para o hospital infantil de Tianjin. De repente, pareceu-me que alguma coisa insólita passava sobre mim. Levantei a cabeça e vi um enorme disco brilhante voar lentamente no céu. Sua cauda luminosa era 5 vezes mais comprida que seu diâmetro. O disco voava horizontalmente e de tempos em tempos fazia movimento de oscilação como uma folha morta. Era brilhante, mas não ofuscava. 2 minutos mais tarde, o objeto desapareceu nas nuvens. Retornei à minha casa e contei minha aventura. Minha mãe afirmou que aquilo certamente não era um cometa. Meia hora mais tarde, o casal Wang me visitou. Os Wang me falaram do que eles acabaram de ver um momento antes e tudo o que disseram correspondia perfeitamente ao que eu mesmo tinha visto. Isso demonstra que observei uma coisa real. 13 de abril de 1981. Uma nave-mãe suca o céu do norte da China. No escritório da redação da revista Exploração OVNI, podemos folhear pilhas de cartas dos leitores e inúmeros relatos de observação de OVNIs que sobrevoaram o vasto território do Império do Centro. Todos esses documentos constituem dados preciosos para as pesquisas sobre os OVNIs na China moderna. No decorrer da nossa leitura, nossa atenção foi atraída por dezenas de relatos que apresentam um mesmo fenômeno. OVNI, acontecido em 13 de abril de 1981. Todos eles viram no norte da China. No mapa da China, anotamos a hora e o lugar de cada observação. Ficamos imediatamente intrigados. Disse-se que houve um acordo tático entre os autores destes documentos. Estamos certos de que os relatos que nos interessam especialmente concernem a um mesmo engenho voador. Que o leitor julgue.
1. Relato de Yan Li, radarista de um aeroporto de Qingdao. Às 6h50 aproximadamente, na tarde de 13 de abril de 1981, o céu estava azul e sereno, com algumas raras nuvens, visibilidade 5 km, vento leve, temperatura normal. Quando a noite caía docemente sobre a terra, observei subitamente uma coisa luminosa que vinha de longe como um projétil. De cabeça pontuda, o objeto luminoso voava muito rapidamente, lançando chamas atrás de si. Olhando atentamente, constatava-se que ele se parecia muito com um foguete em chamas. Após o evento, soube que a península de Shandong, todo mundo tinha visto esse fenômeno. Os pilotos de meu aeródromo disseram que aquilo não era nem um foguete, nem um avião, nem um helicóptero. 2. Sua velocidade ultrapassava muito a velocidade destes. Minha observação durou 12 segundos. Da província de Shandong chegaram muitas outras cartas, das quais seguem duas. Relato de Yang Xin, diretor da escola Bandeira Vermelha do distrito de Lingqi. Às 6h50 da tarde, 13 de abril de 1981, 5 empregados e professores de pé no pátio da escola viram no céu um engenho voador desconhecido que passava sobre a cidade do distrito. Dirigiu-se de sudoeste para nordeste. Nessa parte não havia nenhuma nuvem. O objeto voava sem nenhum barulho, de forma esférica. Lançava luzes brancas como uma cauda incandescente de 5 metros de comprimento. Esta cauda era de cor amarela. Sua extremidade era vermelha. A velocidade do objeto era semelhante à de um avião a jato. Avançava em linha reta. Algumas vezes flutuava como uma folha morta. Estava entre 1.000 e 4.000 metros de altitude. Relato de Li Ji, professor da mesma escola em Wang Xin. Às 6h50, na tarde de 3 de abril de 1981, no céu a oeste, sobre o distrito de Lingqi, um engenho desconhecido voava de sudoeste para nordeste. Depois desapareceu no horizonte. A julgar por sua aparência, não se tratava de nenhum avião, nem de um balão sonda. Relato 2. Relato de Ji Zhongmin, operário da terceira oficina da fábrica de aparelhos eletrônicos de Tianjin. Moro no bairro da Paz, da cidade de Tianjin, perto do Palácio dos Esportes. Às 7h19 da tarde, na tarde de 13 de abril de 1981, o tempo estava bom e não havia a menor nuvem no céu. A televisão acabava de começar a transmitir as informações políticas estrangeiras via satélite. Notei por acaso, através da janela, uma coisa brilhante, cor amarelo-ouro, que voava a grande velocidade sem nenhum barulho. A olho nu vi que seu diâmetro aparente era de 30 centímetros, sua forma era de um funil. Sua frente era mais brilhante que sua traseira, estava a mais ou menos 500 metros de altitude. Minha observação durou mais de 30 segundos. Eu e minha mulher vimos pela janela. Nossos filhos, que brincavam no pátio, também o viram. Liu Ming, estudante de Tianjin, e Wan Shun, aluno da Escola de Funcionários do Comércio de Tianjin, também enviaram a redação de exploração OVNI. Seus relatos confirmaram a exatidão de Ji Zhongmin e seu relato. Liu Ming diz: quando eu dobrava a roupa que tinha posto para secar no pátio, observei no céu um objeto luminoso de cor amarela, não ofuscante, que voava de sul a nordeste. Wang Shun diz mais concretamente: na tarde de 13 de abril de 1981, eu visitava um de meus colegas de classe, aproximadamente às 7h15. Saí de sua casa e caminhava na rua deserta e vi um engenho voador brilhante no céu. Era amarelo, laranja, e arrastava atrás de si uma cauda luminosa, 3 vezes maior que seu corpo. Voava muito velozmente em linha reta, mas sem fazer barulho. Lembrava uma grande lâmpada elétrica. Sua luminosidade não era ofuscante. Vi-o voar durante 20 segundos e depois desaparecer na escuridão da noite. Relato 3. Relato de Li Pinchu, funcionário do Departamento de Construção da Base das Minas de Yago de Kailuan, cidade de Tangshan, província de Hebei. Moro numa cabana das minas de Yago de Kailuan, cidade de Tangshan, província de Hebei. Às 7h20 da tarde de 13 de abril, minha mulher e eu preparávamos o jantar na cozinha. Meus filhos brincavam no parque. De repente, entraram em casa correndo e gritando: mamãe, rápido, vá olhar lá fora. Nós nos seguimos para o pátio e vimos no céu um objeto luminoso com a cabeça mais larga que a cauda, que tinha um diâmetro aparente de 40 centímetros. Tinha a forma de disco,
com um rastro de 3 metros de comprimento. Esse rastro era, na verdade, uma língua de fogo com mais de 10 centímetros de largura, voava do sudoeste a nordeste. Lançava pequenas estrelas brilhantes. O objeto luminoso, deslocado na velocidade constante horizontalmente, sobrevoou as cabanas, desaparecendo na direção da cidade de Gui. Um soldado do exército popular da China, sediado em Tangshan, Zhang Fenggu, descreve também o que viu. Às 7 horas e 20 minutos, mais ou menos, na tarde de 13 de abril de 1981, quando eu jantava, notei no céu, ao sul, um objeto brilhante. Imediatamente larguei meu prato sobre a mesa e apressei-me em sair e subir sobre o telhado da casa para melhor ver. O objeto aumentava e se alongava sem cessar, dirigia-se do sudoeste ao nordeste. Ao fim de alguns minutos de observação, cheguei à conclusão de que aquilo não era nenhuma estrela cadente, nem um avião, menos ainda um satélite. O objeto tinha um comprimento de 3,2 metros e uma largura de 0,15 metros. Parecia-me que uma coisa triangular o rebocava. O todo era como uma faixa colorida em vermelho, amarelo, branco e azul. Ao longo dessa faixa luminosa havia algumas pequenas estrelas semelhantes a lâmpadas de lanternas. Não ouvi nenhum barulho, o engenho desconhecido voava mais rápido que um satélite. Viu atravessar uma nuvem e desaparecer em seguida nas nuvens negras. Meus irmãos e irmãs, como também minha mãe, viram esse objeto voador não identificado. Muitos aldeões são testemunhas. Eles observaram e discutiram nas ruas da aldeia. Faziam-se mil suposições sem se poder explicar esse fenômeno insólito jamais visto. Relato 4. Relato de Yun Sheng, funcionário do Departamento de Controle de Qualidade da fábrica de vidros temperados da cidade de Qinhuangdao, província de Hebei. Em 13 de abril de 1981, depois de jantar, minha mulher e eu fazíamos nosso passeio habitual pelo subúrbio. O céu estava cada vez mais escuro, mas o tempo estava bom, não havia nenhuma nuvem à vista. O quarto crescente da lua baixava já para o oeste, e algumas estrelas cintilavam silenciosamente. Um casco da base aérea de Shanaiguan cortou o céu e desapareceu rapidamente na escuridão. Com seu zumbido surdo, depois novamente o silêncio recaiu sobre o campo, sem ideia precisa. Levantei a cabeça para o sudoeste e a 30 graus sobre o horizonte vi uma faixa amarela esbranquiçada, com 30 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Sua cauda se dividia em dois, como a dos peixes. Chamei a atenção de minha mulher e minha filha para aquele objeto luminoso voador. À primeira vista, acreditei que fosse uma estrela cadente. Entretanto, aquela faixa luminosa parecia mais longa e mais larga que o rastro deixado por uma estrela cadente, e sua luminosidade me parecia mais poderosa. O objeto voador que vi não baixava como fazem geralmente as estrelas cadentes, mas seguia uma trajetória em curva, fazendo de tempos em tempos um movimento ascendente. Vinda do sudoeste, sobrevoou-nos, dirigidos para o nordeste, para desaparecer de uma vez à distância. Quando ele passou acima de nós, vimos um vago retângulo sombrio que precedia a faixa luminosa. Nesse retângulo havia algumas pequenas luzes. A faixa espirrava fagulhas. Tive a impressão de que se tratava de um foguete que acabava de ser lançado e tomava altura. Mas, coisa estranha, não escutamos barulho. O engenho estava a 2.000 metros ou a 3.000 metros de altitude e manifestava uma tendência a subir mais. A lógica quer que um foguete ou míssil intercontinental não seja lançado do sudoeste para o nordeste. Logo, estou certo que era um objeto voador não identificado que cortava o céu. Entre a descoberta desse objeto e seu desaparecimento completo passaram-se ao todo 20 segundos. Numerosos transeuntes também foram testemunhas desse fenômeno insólito. Qinhuangdao se encontra na margem do Golfo do Mar do Bohai. O objeto desconhecido se dirigia para o nordeste, voava sobre o mar. A redação de nossa revista recebeu relatos de pescadores nem de marinheiros, mas não perdemos a pista do engenho, posto que o relato de Gui Qingqiu nos conduz ao outro lado do Golfo. O objeto voador atravessou o mar para chegar à província de Liaoning. Quinto relato. Relato de Gui Qingqiu, morador da rua Dongguan, cidade de Gaixian, província de Liaoning. Às 7 horas e 25 minutos da noite de 13 de abril de 1981, eu estava
desenhando em minha escrivaninha. De repente, as crianças gritaram lá fora: "O que é aquilo no céu?" Cantaram. Abandonei imediatamente meu pincel e me precipitei para o pátio. Vi uma coisa insólita voando no céu negro. Deslocava-se lentamente do sul para o norte, sem o menor barulho. Via-se uma longa cauda luminosa atrás do corpo principal, e essa cauda era multicolorida. A frente do objeto era um pouco difusa e fazia pensar numa grande bola de fogo. As crianças não paravam de gritar: "Um cometa, um cometa!" Com efeito, o objeto parecia muito com um cometa. Sua velocidade era muito menor que a das estrelas cadentes. Seu volume parecia maior. Tinha-se a impressão de que ele voava rasante aos telhados, mas na realidade estava muito alto no céu noturno. Suas luzes magníficas se apagavam lentamente à medida que ele se afastava. Subi num poste telefônico para poder admirar ainda mais um momento esse belo espetáculo, mas o objeto voador não identificado já se tinha eclipsado. Uma outra carta vinda de Gaishan atrai particularmente nossa atenção. Eis sua tradução integral. A redação da exploração OVNI, às 7h25 da noite, de 13 de abril de 1981, hora de Pequim. Muita gente no subúrbio sudoeste da cidade do distrito de Gaishan, província de Liaoning, viu um fenômeno especial, insólito, espacial, insólito. Na altura e com a velocidade de um avião de carreira, um objeto luminoso muito estranho voava do sul ao norte. Sua cabeça tinha uma forma esférica e lançava luzes muito brilhantes, como uma cauda atrás de si, de mais de 10 metros de comprimento, feita de chamas vermelhas e brancas. Foi 30 minutos depois do pôr do sol. O céu estava sereno e ainda não se viam estrelas. Sobre o fundo do céu, o fenômeno se tornava mais magnífico e atraente. Minha observação durou 4 minutos e não ouvi nenhum barulho. O objeto foi visto em diversos lugares e por muita gente. Fiz pesquisas junto às testemunhas, todos me disseram que não era um fenômeno natural. Nenhum avião, nenhum balão sonda, nenhuma estrela cadente. Algo a acrescentar. O objeto tinha uma longa cauda no meio e na extremidade desta brilhava 2 chamas. Esta carta, escrita por El Zhangsheng, camponês da comuna popular de Tuanshan, Gaishan, continha o seguinte pós-scriptum. O evento aconteceu às 19h25, 1 hora após o pôr do sol. 2. O objeto voador foi precedido por uma bola de fogo brilhante e era seguida à esquerda e à direita por 2 pequenas bolas luminosas. Relato 6. Relato de Zhang Jigyu, soldado de uma unidade do Exército Popular de Libertação da China, sediado em Heishan, província de Liaoning, às 7h28, na noite de 13 de abril de 1981, meus camaradas e eu estávamos estudando em nosso quarto, quando ouvimos gritos vindos de fora. Não sabíamos o que acontecia, saímos rapidamente da caserna e vimos, em direção ao norte, um grupo de objetos voadores luminosos vermelhos, que se deslocavam perfeitamente enfileirados no céu, do oeste para leste. Sua velocidade era maior que a de um avião de carreira, mas menor que a de uma estrela cadente. Disseria que era um avião em chamas, mas era maior. Este grupo de objetos lançava luzes muito ofuscantes, sem halo brumoso ou barulho. Notava-se que cada objeto em forma de chapéu deixava atrás de si uma cauda luminosa avermelhada. Os objetos estavam dispostos em formação triangular, como se seguisse uma rigorosa disciplina de voo. O todo media mais de 20 metros de comprimento. Voavam em linha reta e não faziam nenhum movimento de subir ou descer. A observação durou de 2 a 3 minutos. Houve muitas testemunhas, discutia-se e fazia-se 1000 suposições. Relato 7. Relato de Ren Dongsheng, aluno do liceu número 16 da cidade de Fuzhou, província de Liaoning, às 7h40, na noite de 13 de abril de 1981, quando eu voltava para casa. Uma luz azul que atravessava o céu a oeste atraiu minha atenção. Notei então 3 objetos voadores luminosos de cor amarela que se deslocavam horizontalmente do sudoeste ao nordeste. Não ouvi o menor barulho. Esses objetos voavam silenciosamente, deixavam atrás de si uma longa cauda de cor amarelo fogo,
estavam a 2.000 metros de altitude, mais ou menos, e se encontravam bem longe de mim, pareciam ter o tamanho de lâmpadas elétricas. Mas na verdade deviam ser enormes. No instante depois, os 3 objetos tornaram-se 7. Os 4 novos eram exatamente iguais aos primeiros. Estes 7 objetos voadores não identificados se confundiram de uma só vez e tornaram-se 2. E estes 2 objetos desapareceram pouco tempo depois. Minha observação durou 7 minutos. Além de Ren Dongcheng Yang Jing, operário da cidade de Fuzhou, em Kong Fanlin, aluno do liceu número 17 desta cidade, igualmente descreveram com precisão o que viram naquela noite. Em sua carta, Yang Xing diz: às 7 horas e 23 minutos da noite de 13 de abril de 1981, vi com meus próprios olhos um grupo de discos voadores que planavam em formação. Estes 5 ou 8 objetos luminosos lançavam todos um rastro brilhante. O que estava à frente era mais brilhante que os outros. Um grande disco voador espirrava pequenos discos do tamanho de um bombom. O menor dos objetos luminosos parecia um cigarro aceso, creio eu. Esses objetos estavam a 150 ou 200 metros de altitude, a uma altura angular de 40 graus sobre o horizonte, e se dirigiam de sudoeste a nordeste. Passaram acima de mim a uma altura angular de 75 graus, de repente desapareceram à minha direita. As luzes tinham uma cor vermelho transparente. A noite acabava de cair, o céu estava azul escuro, pontilhado por raras estrelas, e este grupo de OVNIs, que surgiu assim sobre tal fundo, me deu a impressão de uma coisa real, espetacular, verdadeiramente magnífico. Não ouvi barulho, disseram-me que os radares não detectaram os objetos voadores. O parágrafo seguinte da carta de Kong Fanlin confirma os relatos de Ren Dongcheng e Yang Jing. Em 13 de abril de 1981, fui fazer um passeio com meu camarada Tan Bing. Quando voltamos, assim que chegamos à aldeia de Xiaopingshang, perto do museu Pingjingshan, descobrimos de repente uma esfera de fogo, grande como uma bola de futebol, que voava vindo do sudeste, arrastava atrás de si uma cauda em chamas. Pouco tempo depois, observamos numerosas estrelas de fogo, que em número de 10 voavam 2 a 2 do sudoeste para o nordeste a grande velocidade. Cada esfera lançava atrás de si uma cauda luminosa ofuscante. No instante, a primeira esfera tornou-se amarela, esbranquiçada e muito brilhante em seu centro, circundando de amarelo. Esse objeto se encontrava a 4.000 metros de altitude. Os operários que haviam terminado sua jornada também viram esse fenômeno. Durante a observação, não se escutou nenhum barulho. Shibou, a China e os extraterrestres.